Olá, você que acompanha a programação da TVA, está no ar uma nova edição do programa Conecta, que traz para você as principais informações, as notícias sobre os debates, as propostas em análise no Parlamento Catarinense. Eu sou Giciele Dalpiaz e aqui comigo está o meu colega também jornalista, Rony Ramos. Rony, seja bem-vindo. Olá, Gi, obrigado pela sua companhia, você também que nos acompanha, lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto da TVA aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e Gi, no nosso canal do YouTube Assembleia SC. Exatamente, Rony. E nós também convidamos a todos os ouvintes da Rádio Desk a acompanhar o programa Conecta na UDESC de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam bem-vindos a mais essa edição. Rony, nós começamos a edição de hoje falando sobre a manhã, desta terça-feira, bastante movimentada aqui na Assembleia Legislativa, com reuniões de comissões, entre elas a Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade das propostas. E na pauta dos projetos, algumas iniciativas relacionadas ao ICMS, é isso? ICMS para beneficiar pescadores artesanais e também sobre a infraestrutura da internet rural aqui em Santa Catarina. Esses dois projetos de lei foram relatados pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O primeiro, do deputado Camilo Martins, do partido Podemos, ele trata aí de uma parte do crédito presumido do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, também sobre serviços e comunicação. Uma parte do ICMS que o Estado arrecada seria para investimentos na área de internet e tecnologia no campo, com vistas aí à permanência, especialmente dos jovens e também dos produtores que precisam ter essa estrutura para tocar os seus negócios. Já a deputada Paulinha apresentou um projeto de lei que trata da isenção, ou seja, a eliminação do ICMS para alguns produtos da pesca artesanal e também para embarcações. Seria um estímulo também aos pescadores que têm menos condições financeiras a poder aplicar nos seus recursos e assim permanecer na atividade. Lembrando que também nós temos na Assembleia Legislativa a Comissão de Pesca e Aquicultura, que desenvolve várias ações também para esse segmento. Aprovados na CCJ, os deputados agora de outras comissões de mérito vão analisar essas propostas. Ou seja, esses projetos seguem análise aqui na Assembleia Legislativa e à medida que eles vão evoluindo nas comissões, a gente vai trazendo as informações sobre o avanço dessas propostas nas comissões até que sejam deliberadas em plenário. E olha, no mês de junho é celebrado o Junho Branco, que busca a conscientização sobre a prevenção, as políticas de prevenção e combate ao uso de drogas. E em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa promoveu um seminário sobre esta temática, Seminário esse promovido na tarde de ontem, Rony, com especialistas, e uma atividade promovida pela comissão que trata desse tema aqui no Parlamento Catarinense, que é a Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, para buscar encontrar mecanismos aí, não só de prevenção, mas também de apoio, de suporte aos dependentes químicos aqui de Santa Catarina, Há vários anos esse tema já domina aqui os debates também na Assembleia Legislativa com essa comissão, e uma das pautas ontem, nesse evento, que também teve a parceria da Escola do Legislativo, foi a questão das comunidades terapêuticas que ajudam os dependentes químicos a poderem recuperar suas atividades, enfim, para poder depois também serem reinseridos no mercado de trabalho depois do tratamento da dependência química. Enfim, há preocupação com essa população para que volte a conviver com suas famílias e também terem aí meios do seu sustento por meio do mercado de trabalho. Esse foi um dos principais assuntos que dominaram os debates na tarde de ontem aqui na Assembleia. E nós conversamos com o deputado presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Lucas Neves do Podemos, e também com a Gabriela Abdala, ela que é psicóloga. Vamos conferir o que os dois disseram.
Nós estamos no Junho Branco, né, que é um mês de conscientização sobre a prevenção do uso de drogas. E é importante que a gente faça ações como essa, né? Nós estamos aqui reunindo hoje pessoas que trabalham diretamente, sejam as comunidades terapêuticas, o pessoal que trabalha nas prefeituras, secretarias de assistência social, saúde, enfim. Nós temos 150 comunidades terapêuticas no estado que fazem esse trabalho de tratamento. 84 dessas 150 recebem recursos do governo do estado para fazer o tratamento, então nós temos aí mais de 800 vagas que são ofertadas de maneira gratuita para quem quer se tratar. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre as comunidades terapêuticas, né, como é esse trabalho, como é desenvolvido esse trabalho, né, dentro das comunidades, bem como em outros tratamentos, voltado único e exclusivamente para o manejo do dependente químico que está no uso de substâncias psicoativas, né? Então hoje a gente, junto com uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais, a gente conseguiu trazer de forma muito clara e objetiva, né, a importância da prevenção, da conscientização, né, e do engajamento voltado, desse olhar voltado para essas pessoas que sofrem, né, no uso de substâncias. E olha, os deputados que integram a bancada do Oeste na Assembleia Legislativa promoveram hoje 2 reuniões na sala da presidência para tratar aí de temas específicos. Um deles é sobre o pagamento das emendas impositivas. Rony, essas emendas impositivas, elas são apresentadas pelos deputados e elas têm que ser obrigatoriamente executadas pelo Poder Executivo, é mais ou menos isso? Por força de lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, hoje é um dos principais mecanismos para que os deputados possam levar ao interior do estado recursos que são apontados por uma obra, por exemplo, uma ponte numa comunidade agrícola ou um equipamento de saúde que um posto de saúde, por exemplo, precisa. Essas emendas, elas entram no orçamento do governo do estado e que, por força de lei, devem ser pagas, né, ou as obras saírem do papel. A questão hoje debatida pela bancada do Oeste foi para que instituições como a Paz e redes femininas de combate ao câncer, por exemplo, que atuam no terceiro setor, também possam ser beneficiadas, já que vários deputados também apontam essas instituições para poderem receber recursos do governo do estado. O secretário da Casa Civil esteve presente com os deputados e há um impedimento legal, constitucional, dizendo que o estado só pode transferir recursos diretamente para os municípios, porém os deputados apresentaram algumas soluções de como uma proposta de emenda à Constituição ou até por força de decreto o governo poderia resolver essa situação que centrou o debate da bancada do Oeste, que hoje é presidida pela deputada Luciane Carminati. Exatamente, ela que coordena a bancada, né? E nós conversamos com ela, Rony, a deputada Luciane Carminati, do PT, e também com o secretário da Casa Civil, Marcelo Mendes. Vamos conferir do que eles disseram. Hoje, a transferência especial voluntária somente é permitida para municípios e estados, ou seja, da União para o Estado e do Estado para o município. Então, a Constituição da República não permite que se faça TEV para entidade particular. O que se discutiu hoje aqui é se uma outra legislação estadual pudesse abrir uma exceção quanto a isso. A posição da Casa Civil é que não pode, porque a legislação nacional proíbe. Se demora anos para pagamento dessas emendas, desses recursos. Então, o secretário da Casa Civil justificou que tem legislação que não permite, no entanto, abriu a possibilidade de revisão através de decreto do governador, como também de proposta de emenda à Constituição, e nós pedimos a inclusão desses recursos através do Fundo Social, o que facilitaria a desburocratização dessas emendas, desses recursos. E olha, além desta pauta, a bancada do Oeste também debateu sobre investimentos em captação e distribuição de água na região Oeste, ali mais precisamente na região de Chapecó. Eles receberam, inclusive, o presidente da Casan para tratar sobre esse tema, né, Rony? E trouxe notícias de investimentos lá em Chapecó na casa de 440 milhões de reais em obras, especialmente de captação de água no rio Chapecozinho. Lembrando que o Oeste, a cada ano, sofre com questão de estiagem. Esse ano está sendo meio que uma exceção, né? A gente está já no período do inverno, que geralmente isso causa prejuízo, especialmente para os produtores rurais. A gente já teve
algumas legislações aprovadas aqui na Assembleia Legislativa que tratam, por exemplo, da captação de água da chuva por cisternas, mas a bancada do Oeste está preocupada também com a questão do saneamento básico na região de Chapecó, que é um grande população urbana aí de vários municípios no entorno, e também a questão do abastecimento de água. A deputada Luciane Carminati também chama a atenção de que se as pessoas pagam pela tarifa de água e de esgoto, elas devem receber esse serviço. Exatamente. E sobre esse assunto, nós conversamos com o presidente da Casan, Edson Moritz, e também a coordenadora da bancada falou sobre essa questão. Vamos conferir. A gente tem investimentos na ordem hoje de 440 milhões na região, projetados em 2026, 2028. O que a gente está priorizando aqui, além das obras que estão em andamento na área de esgotamento sanitário, principalmente a questão da água na região e em vários municípios, instalando reservatórios, fazendo melhorias de rede, notadamente em Chapecó. Esse é o nosso objetivo, já combinado Casan, com a parceria com as prefeituras locais, prefeituras de Chapecó, também para melhorar. É uma região que necessita de investimentos profundos. Foi apresentados projetos em diferentes cidades, né, no Oeste, e, é claro, o questionamento com relação aos recursos necessários para viabilizar essas obras. A própria Casan manifesta que há necessidade de um aporte de recursos maior por parte do governo do Estado. Então, a bancada do Oeste vai acompanhar para que, de fato, as obras aconteçam e que a população não enfrente mais períodos de seca ou então que pague a conta do esgoto e que não tenha o seu esgoto tratado. E nós já estamos agora com o nosso colega Lucas Diniz, que traz para a gente os principais destaques, os assuntos que estão repercutindo não só nas redes sociais da Assembleia, mas também o que os deputados estaduais estão trazendo nas suas redes. Lucas, bem-vindo. Olá, Gi. Olá, Rony. Olá a vocês que nos acompanham. O nosso quadro Deputado na Rede de hoje vai ficar com o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Ele fez um pronunciamento aqui em plenário e fez um vídeo e postou aí nas redes sociais dele, né, comemorando a aprovação do projeto dele que amplia a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e para adultos, no caso para adultos e idosos. O Dr. Vicente Caro Preso aí tem um trabalho importante nessa área, na área da saúde, na área da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Se você ainda não conhece o trabalho dele, eu convido a você a seguir ele no Instagram. O Instagram dele é Dr. Vicente Caro Preso. Já o nosso destaque vai ficar aí por um projeto de lei que a gente fez uma enquete tramitando aqui na Assembleia Legislativa, que ele proíbe ao agente público o acesso a apostas virtuais no ambiente de trabalho. O projeto aí dá bastante, principalmente fala do uso do patrimônio público para fazer esse tipo de apostas, né, dispositivos, computadores do órgão em si. Se você ainda não deixou a sua opinião, eu convido você a entrar lá e deixar, não só nesse projeto, mas em todos os projetos aqui, tramitando da casa, você sempre fica sabendo lá no @AssembleiaSC. É isso aí. Perfeito, Lucas. Muito obrigada pelas informações. E olha, na manhã de hoje, a Comissão de Direitos Humanos e da Família se reuniu e deliberou um projeto de lei que trata da comunicação de casos de violência contra a mulher em Santa Catarina. Rony, explica para a gente um pouquinho o teor dessa proposta apresentada pela deputada Ana Campanholo, do PL. Seria basicamente a comunicação rápida, em até 24 horas, de suspeitas ou indícios de atendimentos de situações que envolvam a prática de violência contra a mulher. Seriam os agentes de saúde, né, que seriam responsáveis por comunicar esses indícios às autoridades dentro desse prazo. Esse projeto de lei avançou já em várias comissões da Assembleia Legislativa e também foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da LESC, que você está acompanhando imagens aí da reunião, lembrando que esse projeto é de autoria da deputada Ana Campanholo e que segue a tramitação agora aqui na Assembleia Legislativa. Ele está apto para votação em plenário já, né? Passou por todos os colegiados e, lógico, assim que tiver em debate aqui no plenário da Assembleia Legislativa, nós também trazemos a informação. Que seria a última etapa da tramitação, né? Porque mesmo em alguma comissão permanente, por exemplo, de direitos humanos, se recebesse emenda,
voltaria, a emenda é uma parte que modifica o texto, voltaria de novo para a CCJ. Nesse caso, a última parte é a tramitação no plenário e depois que o presidente pauta para a ordem do dia, ele automaticamente vai para a votação dos deputados. Exatamente. E outro destaque na manhã de hoje foi a visita institucional do deputado Sérgio Aguiar, ele que representa o PDT na Assembleia do Ceará. Ele fez uma visita, então, aos deputados ao Parlamento catarinense, né? Foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, e também pelo deputado Rodrigo Minotto, do PDT, ele que é vice-presidente da UNALI aqui na região sul. E nós conversamos com os 3 parlamentares para falar um pouquinho sobre o objetivo dessa visita. Vamos conferir. A entidade UNALI, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, que tem o seu mandato de 1 ano, nos traz agora como presidente para podermos fortalecer os vínculos entre as casas legislativas, os parlamentares e a entidade. Eu, na condição de vice-presidente da região sul, tenho esse dever de fazer essa integração também com os parlamentares e buscando o fortalecimento da nossa instituição, principalmente na nossa representatividade política e institucional. A gente percebe que dentro desse processo das competências, as assembleias legislativas estão aquém daquilo que é a expectativa e do potencial que possa ser construído, né, através dos parlamentares estaduais. Então, a vinda do presidente nos traz informações mais precisas sobre em que pé anda todo esse processo de conversações com as outras assembleias do nosso país, mas, acima de tudo, também abre esse leque de iniciativa de discussão desses temas que são importantíssimos para avançarmos ainda mais dentro daquilo que é a capacidade e a possibilidade dos parlamentares poderem tratar de assuntos mais pontuais em seus estados. E olha, daqui a pouquinho inicia mais uma sessão ordinária aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Antes disso, a gente quer deixar um convite, né, Rony, à população catarinense, mais especificamente da região do Alto Vale do Itajaí. Isso porque o Parlamento promove na cidade, hoje à noite, às 18h30, uma audiência pública para debater as soluções sustentáveis para emergências climáticas. Um tema que, sem dúvida, é extremamente atual e necessário. O Parlamento está focado nisso, né? Proposto pelo deputado suplente Rodrigo Praz, do PT, que deve reunir aí lideranças da região do Alto Vale, onde estão as barragens lá, que tanto são necessárias, especialmente para a região do Vale do Itajaí, para evitar as cheias. Lembrando que as nossas audiências públicas têm transmissão pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, Assembleia SC, e também nossas equipes já estão se deslocando para lá para você poder acompanhar toda a cobertura no site da Agência de Notícias da Alesc, www.agenciaal.alesc.sc.gov.br. Durante a transmissão ao vivo da audiência pública, você pode participar pelo chat do YouTube, deixando também a sua contribuição e a sua participação. É importante, até porque é uma audiência pública, né, Rony? Então, se faz necessária a participação aí de toda a comunidade, apontando alternativas, soluções, participando dos debates sobre esses temas tão importantes aí para os catarinenses. Como a gente falou, daqui a pouquinho inicia a sessão ordinária, todas as informações estarão nos nossos veículos de comunicação, na Agência L, TVA, Rádio AL e nas nossas redes sociais, né, Rony? Sim, o programa Conecta vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia e também agradece aos ouvintes da Rádio Desk. Até a próxima.